Olha só, gente. A gente quer conversar hoje. A gente quer conversar hoje para com você que é iniciante na atividade extrajudicial e pode ser você recém-formado, pode ser você que já atua em outra área do direito, mas tem paquerado, flertado com o extrajudicial. Você quer entender como tudo funciona. Pode ser que você seja um aventureiro e queira se tornar um iniciante. Iniciante é aquele que quer aprender um pouco mais. Seja você, repito, recém-formado, seja você recém-chegado na atividade. A gente quer tratar a live de hoje em 3 momentos, não é? Em 3 momentos. O primeiro momento a gente vai dar um contexto geral, um panorama aí mais técnico. No segundo momento a gente vai falar de algumas competências comerciais, relacionais que a gente precisa ter. E aí, um terceiro momento, como é que a gente vai agir, né? Como é que a gente vai agir em tudo isso na nossa atuação, beleza? Vamos lá, meu povo. Olha só, nesse primeiro momento, quero deixar consignado aqui um norte para a nossa atuação. Grande parte da atuação extrajudicial se dá por meio da atuação nos cartórios, né? Se dá por meio da atuação nos cartórios, nos tabelionatos de notas, nos cartórios de registro de imóveis, nos cartórios de registros de títulos e documentos, né? Certamente, obviamente, essa atuação ela pode se dar também em assessoria, numa questão mais consultiva, no exercício de uma advocacia mais consultiva. Essa live é para você que trabalha em cartório ou você que advoga. A gente vai falar para os dois, tá? Para os dois aqui. Beleza? Olha só. Se você advoga e quer trabalhar em cartório, se você trabalha em cartório e quer advogar, se você já trabalha há mais tempo em outras atividades que não no extrajudicial, nosso conteúdo hoje aqui é para todos vocês. Então, vamos lá. Primeira questão, primeiro momento que a gente prometeu, um momento mais técnico, depois a gente segue para questões bem práticas, tá certo? Inclusive de como ter mais clientes, como a gente se posicionar. Vamos lá. Tirar esses óculos aqui que estão embaçando. Daqui a pouco eu coloco de novo quando a vista falhar. Gente, a gente tem que se lembrar, como a maior parte da atuação extrajudicial se dá por meio dos cartórios, a gente tem que ter como premissa aí, como marco, na mente o artigo 236 da Constituição Federal, não é? Que trouxe a previsão do serviço de notas e de registro, não é? Serviço notarial e registral, não é? Exercido em caráter privado por meio de uma delegação do serviço público e o ingresso nessa atividade por meio de concurso de provas e títulos, certo? Então, lá na Constituição Federal havia essa previsão, depois chegou uma lei para regular a atividade, a Lei 8935 de 1994, e traçou diversos pormenores. Boa noite, Cláudia, Paula, Valesca, Vinícius, sejam todos bem-vindos. E aí a 8935 traçou esses pormenores de atuação, dizendo, olha, dentre as várias naturezas de cartório, e aí eu trago alguns destaques, existe ali o tabelião de notas, existe o oficial de registro de imóveis, de títulos e documentos, o registro civil de pessoas naturais, o registro civil de pessoas jurídicas, o registro civil de pessoas jurídicas, certo? Tabelionato de notas já falei, né? Então, essas são as principais naturezas de cartório, de serventia extrajudicial. Oswaldino, seja bem-vindo. Maranhão em peso, olha que maravilha. A gente tem tido muitos alunos do Maranhão. Isso é uma beleza. Eu acho que Vando tá aqui também, né? Escrituras SP, Wanda Escrevente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Paula, seja bem-vinda. Que maravilha. Kelly. Então, existem todas essas naturezas de cartório, né?
tabelionato de notas é aquele responsável, o tabelião responsável por receber a vontade das partes, celebrar os acordos de vontade por meio ali, de escritura pública, não é? Atestar fatos por meio das atas notariais, né? Autenticar fatos por meio dos reconhecimentos de firma, das cópias autenticadas. Então, o tabelião de notas tem essas atribuições. O registro de imóveis, ele registra os títulos de origens as mais diversas. Pode ser de origem de um tabelionato de notas, as escrituras, né? Escritura de transmissão de um bem imóvel. Live de apostilamento, a gente está montando um curso, acho que foi até você que pediu, né, Thaís? Um curso de apostilamento, por causa disso a gente está montando, viu, Thaís? Maravilha! Mas a gente vai fazer, boa, vou anotar no meu quadro aqui. Live apostilamento. A gente tem um curso de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas, ministrado pelo professor Matheus. Lá ele dá os principais pontos de apostilamento. A gente não divulga que o curso é de apostilamento porque ele passa pelo assunto, não é? Ele passa pelo assunto porque tem relação ali com o reconhecimento de firmas, né? O apostilamento indireto, né, Thaís? Beleza? Mas a gente vai montar um completo. Na verdade, a gente já começou. É que a gente está fazendo várias coisas aqui no nosso projeto, tá certo? Mas vamos lá. Olha só, gente. Então, tem as várias naturezas de cartórios. Aí o registro de imóveis, ele registra essas escrituras, mas ele registra outros títulos judiciais, por exemplo. Sentenças do Poder Judiciário, né? E ele qualifica, ele analisa isso. Porque a propriedade, ela se transmite aqui no nosso país por meio do título e do modo. Não é? O título, a escritura, o instrumento da transmissão e o modo lá no registro de imóveis. Beleza? Registro civil de pessoas jurídicas é onde se dá o registro de pessoas jurídicas que não tem natureza empresarial. Lá se registram as sociedades não empresárias, né? Porque as sociedades empresárias, em regra, são registradas nas juntas comerciais. Tem umas exceçõezinhas lá, cooperativa, tradutor público, né? O empresário individual tem o requerimento lá na junta comercial, mas são exceções. Então, cada cartório tem uma atribuição. Registro civil de pessoas naturais, né? Os nascimentos, casamentos, óbitos, as interdições, não é? São lá registradas, beleza? Averbados também, né? Registro no sentido amplo, né? Beleza? Registro de títulos e documentos, que tem uma natureza residual. Ele dá publicidade, conserva os documentos e dá publicidade a uma diversidade de documentos, ok? Então você, iniciante, vai precisar basear a tua atuação nesse entendimento de como, porque maior parte da tua atuação, grande parte, aquela que promete um crescimento na tua carreira, vai se dar através dos cartórios extrajudiciais. Então você vai ter que entender essa premissa do artigo 236 da Constituição Federal, um pouquinho da 8935 de 94, que regula a atividade. Ok, depois disso, né? Depois de 1994, desde 88, 94, aí os estados, como o Poder Judiciário fiscaliza a atividade extrajudicial, num sentido administrativo, faz correições, visita os cartórios, pede relatórios, acompanha, né? Cada Poder Judiciário local edita normas de organização aí da atividade extrajudicial. E há muitas normas, os estados têm evoluído. Na nossa leitura, na minha leitura, na medida em que os estados vêm evoluindo com a promoção de concursos públicos, o judiciário sente a necessidade de organizar mais os cartórios, né? Beleza, vamos lá daqui a pouquinho para as questões mais práticas. Mas então, as premissas são essas, que cada estado tem um código de normas que rege o extrajudicial. Esses códigos de normas são baseados nas características locais de cada estado, porque o judiciário vai analisar tudo isso para
para organizar o serviço extrajudicial. Abrir mais cartórios, né? Colocar algumas atribuições, mas não só do ponto administrativo. Essas normas reproduzem muitas normas civilistas, muitos provimentos do CNJ, eles são quase que transcritos lá para essas normas de serviço locais, não é? Então, você vai precisar, quer questionar, quer entender por que um cartório está adotando tal procedimento, você corre para as normas de serviço daquele local, tá? Gente, compartilha aqui essa live, aperta nesse aviãozinho, compartilha com teu amigo para a gente entender, aquele teu amigo que precisa entender um pouco mais sobre isso, beleza? Beleza? Deixa eu só colocar aqui o nome. Iniciantes, primeiros passos no extra. Vou colocar aqui, primeiros passos no extrajudicial. No extra, tá? Então, você precisa ter contato com essas normas de serviço para entender o que é que se pede, o que é que você vai juntar lá no inventário, numa compra e venda, o que é que você vai analisar, como é que o registro de imóveis tem que proceder, o que é que se tem que mencionar na escritura, quais são as exigências para além das legislações esparsas, o que é que se deve ter ali nas escrituras, né, de inventário, de compra e venda, de doação. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, diz, olha, na escritura de doação tem que mencionar o grau de parentesco de doador e donatário, né? A escritura pública, salvo quando exigidos outros requisitos legais, vírgula, deve conter 2 pontos, e aí um rol. O que deve ser arquivado, o que não deve ser arquivado e daí por diante. O que deve ser apresentado e arquivado. Muitas normas fazem distinção, viu? Do que deve ser apresentado para as escrituras e do que deve ser arquivado. Não é? Ok. Ao entender como tudo isso funciona, a gente vai até sabendo quais são os pontozinhos de divergência assim, de um código de normas para outro. Geralmente, aqueles pontinhos ali se repetem. Esse ponto aqui, por exemplo, procuração em causa própria, é um ponto que cada código de norma tem uma especificaçãozinha. Então, até quando a gente está lá nos nossos cursos, a gente tenta fazer uma leitura geral dos códigos de normas e entender onde é que estão os pontos de atenção e os pontos de cuidado. Beleza? Ok, se você chegou agora, depois volta e revisita essa live, porque a gente tá dando um panorama aí do extrajudicial, beleza? Ok. Sim, código de normas tem que ser a nossa bíblia, né? Assim, a gente tem que sempre revisitar, elas sempre são atualizadas por provimentos locais, assim, sempre, né? Sempre mesmo. Inclusive, quando a gente vai lavrar escrituras que serão registradas em outro estado, a gente deve analisar as normas de onde as escrituras estão sendo lavradas e dos estados onde serão levadas a registro, lá no cartório de registro de imóveis, por exemplo. Certo? Agora, um momento 2 aqui do nosso encontro, né? A gente quer falar... Aliás, antes de passar para isso aqui, a gente precisa entender também qual é o momento que o extrajudicial tem vivido. Eu até anotei aqui na minha tela para não esquecer, né? Para não esquecer de mencionar para vocês aqui. É certo que o grande protagonista do extrajudicial tem sido, desde 2007, o inventário extrajudicial. Não é? Inventário extrajudicial. Por quê? Porque deu muito certo. Porque o judiciário, tempo médio de um processo em primeiro grau é de 30 a 31 meses. Fonte CNJ, tá? Então o inventário extrajudicial trouxe grande notoriedade para o extrajudicial, para os cartórios. Como é exigida a presença do advogado, os advogados começaram a se especializar nos inventários, começaram a estudar famílias e sucessões. Os cartórios começaram a estudar mais famílias e sucessões. E começaram, inclusive, alguns mais adiantados, e é muito isso que a gente prega aqui,
a estudar mais as possibilidades de atuação no extrajudicial, no tabelionato de notas, quanto a planejamento sucessório, como é que as doações elas podem ser mais bem elaboradas no sentido de compor um planejamento sucessório, os testamentos, os pactos antinupciais. Gente, muitos pactos antinupciais chegam aos cartórios por meio de advogados. Muitas uniões estáveis também. E, no meu entender, na minha visão, muito disso se deve ao protagonismo do extrajudicial iniciado pelos inventários extrajudiciais. Outro advento, assim, que no meu entender, um fato recente, não é? É uma sequência de fatos, um período recente pelo qual a gente passou recentemente, foi a pandemia, que chamou a atenção, óbvio que por uma causa triste, mas chamou uma atenção no sentido positivo para os cartórios, de que os cartórios poderiam ajudar muito a sociedade, aos advogados, aos interessados em ver os seus direitos ali, as suas vontades estabelecidas por meio de testamento, por meio de doação com reserva de usufruto, por meio de pacto antinupcial, por meio de união estável, por meio de escritura de compra e venda, porque a leitura que a gente vê, que a gente tem aqui em São Paulo, tudo é muito acelerado, né, gente? Tudo é muito acelerado. Então, as pessoas começaram a perceber que poderiam usar os cartórios em outros serviços, além de inventário, além de divórcio. Né? As pessoas começaram a partir para as escrituras definitivas, muito mais rápido, né? Ficaram menos tempo ali no instrumento preliminar ou no contrato preliminar de compra e venda, no compromisso de compra e venda, numa promessa de compra e venda, ou já partiram para a escritura de venda e compra, com medo da morte, com medo de tudo isso. E o cartório teve um grande protagonismo, os cartórios tiveram um grande protagonismo, como tem tido em tudo isso, né? E a gente tem que se lembrar de algumas questões, olha só, de algumas questões. De que o inventário extrajudicial, o sucesso foi tão grande que atraiu outras demandas. Olha só, a gente já tinha a regularização lá diária no registro de imóveis, antes mesmo do inventário extrajudicial, mas o inventário foi protagonista. Mas hoje o que é que a gente tem? A gente tem o uso capião extrajudicial. As cartas de sentença, que começaram aqui a partir do estado de São Paulo, né? Lá em 2013. O Código de Normas de São Paulo disciplinou a matéria e vários estados começaram a reproduzir isso. Nós apostilamos, os cartórios apostilam, né? Documentos, antes isso só era tratado nas unidades consulares. Nós temos o e-notariado, nós temos a adjudicação compulsória extrajudicial, diversos procedimentos no registro civil, no registro de imóveis, a conciliação e mediação. Então muitas são as oportunidades, principalmente desde 2007, né?